Rapaziada, a situação do Vasco, que já não estava fácil nessa janela de transferências, acaba de se complicar ainda mais. Nosso camisa 10, melhor jogador do Vasco na temporada até o momento, Dimitri Payet, sofreu uma lesão um tanto quanto séria ontem no treinamento e está fora das primeiras rodadas, pelo menos dos 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre essa situação, né, envolvendo a lesão do Payet. Vamos falar muito também sobre o amistoso e a importância que esse jogo treino terá de sábado contra o América Mineiro, né, visando a estreia do Vasco na competição no próximo final de semana contra o Grêmio, e vamos atualizar vocês sobre todas as informações ligadas aí a contratações do Vasco. Vamos trazer novidades sobre Marlon Freitas, Kaique, Martinez e também sobre a situação dos meias atacantes que hoje surgem aí como opções para substituir o Payet nesse começo de campeonato e também para serem utilizados no decorrer da competição, como Depena, Benítez e também o Bill do Nova Iguaçu. Então, primeira coisa, eu quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que ainda não faz parte aqui da nossa família, para se juntar ao nosso canal aqui no YouTube. É só você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever aqui no canal e não esqueça também de dar aquela ajuda, né, de dar aquela moral pra gente, deixando aquele like, deixando aquele joinha lá embaixo do vídeo, lembrando que cada like que você deixa, o YouTube compartilha esse vídeo com pelo menos mais um vascaíno. Então dá essa moral pra gente e quem também puder compartilhar o vídeo, a gente vai ficar muito contente e muito feliz com a ajuda de vocês. E antes da gente dar início ao vídeo de hoje, queria lembrar, rapaziada, que tá precisando, de uma grana para pagar uma dívida, fazer uma obra, enfim, comprar uma casa, não importa, precisa de uma grana para alguma coisa importante. O pessoal da Mais Ágil ajuda você a sacar o seu FGTS, seu fundo de garantia, de forma antecipada. Então, quem quiser, entre em contato com eles, nesse número que está aqui na tela ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, que em menos de 24 horas eles conseguem botar essa grana na sua conta. Beleza? Combinado? Então, bora começar o vídeo com essa notícia mais do que preocupante. Dimitri Payet ontem sozinho, treinando, né, ali uma atividade sozinho, teve um entorse no joelho direito, né, um entorse um tanto quanto sério, que acabou afetando ali o ligamento lateral medial, né, o colateral medial, não teve um rompimento completo do ligamento, graças a Deus, senão ele ia ficar fora durante o Campeonato Brasileiro inteiro, mas com essa lesão, o Payet ali vai ter aí pelo menos 4 jogos fora do time, mas eu vou falar para vocês, acredito que serão mais jogos fora da equipe, porque o Payet já é um jogador de 36 anos, a recuperação não é tão veloz, né? Apesar dele já estar fazendo treinamento em 2 períodos, né? Depois que sofreu a lesão no treinamento de ontem, mas é aquilo, né, cara? Tem que ser tratado com muita cautela, com muito cuidado, para não voltar de forma antecipada e acabar estourando o ligamento de forma definitiva. Então, preocupante situação aí que deixa o torcedor ainda mais agoniado, né? Ainda mais preocupado com esse início de campeonato brasileiro do Vasco, tendo em vista que o Payet, ele foi o grande maestro, né? Foi o grande jogador do Vasco nesse início de ano e agora surge a dúvida, o que será o que o Ramon vai fazer aí para suprir essa carência, essa ausência do Payet nos primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, o Ramon vai ter aí a última chance, né? O último teste para tentar conseguir fazer alguma coisa, né, com a equipe nesse sábado. O Vasco volta a campo, né, no sábado, às 5 horas da tarde, para encarar o América Mineiro. Partida que não terá transmissão, né, nem da Vasco TV, nem de nenhum canal de televisão, e não terá também a presença de torcida, né? O Ramon, ele pediu para ser um ambiente fechado, um ambiente de testes. Ele deve começar o jogo com o time titular, porém com desfalques. Payet não vai jogar. Ontem eu conversei diretamente com o Pablo Galdames, nosso meia chileno, também me confirmou que não deve participar desse amistoso, né? Tá se recuperando aí de um desconforto muscular. Outros jogadores podem estar fora também, o que, cara, realmente deixa a gente extremamente cauteloso, né? Como será que o Ramon vai montar essa equipe, né? Quem será o substituto, por exemplo, do Dimitri Payet? Quem será o substituto do Pablo Galdames? A gente fica aqui no aguardo, né, e torce para que o Ramon consiga quebrar a cabeça, né, e consiga aí montar essa equipe aí para esse início de campeonato brasileiro. Mas falando agora de contratações, porque com essa lesão do Payet, né, surge a necessidade ainda
maior e mais alarmante do Vasco contratar um novo meia atacante, né? Um novo camisa 10, que o Vasco já buscava, um reserva do Paê. Para agora o jogador vai ter que ser titular, vai ter que assumir a responsabilidade, vai ter que realmente, quem sabe, já vestir a camisa e ir a campo aí contra o Grêmio, dependendo do jogador chegar a tempo aí da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer uma atualização para vocês aqui agora de como estão as negociações do Vasco aí por reforços, né, por contratações. Primeiro, fala aí sobre Marlon Freitas, né, jogador do Botafogo, que ontem foi a campo, foi titular do Botafogo na partida pela Libertadores, né? Botafogo, se eu não me engano, perdeu, acho que por 3-1 pro Júnior Barranquilla, time lá da Colômbia, Botafogo jogando em casa. E, cara, essa derrota do Botafogo pode colocar ainda mais pressão para uma possível saída do Marlon Freitas, né? Que foi muito criticado pela torcida mais uma vez. E ontem a gente teve até informação que ele teria recebido ameaças de torcedores do Botafogo, né? E teria pedido até uma saída do clube. Mas o fato é, o Vasco fez uma proposta pela compra do Marlon Freitas. O Vasco teria oferecido ali entre 12 e 16 milhões de reais para adquirir o jogador. O John Textor, que é o dono do Botafogo, ele rejeitou a proposta do Vasco e, para piorar a situação, o John Textor sequer, né, fez uma contraproposta. O John Textor falou, ó, nem chegou perto do que a gente quer. Então, com isso, eu acredito que a negociação deve ter dado uma esfriada muito grande, né? Eu acho que o Vasco aí não está disposto a pagar muito mais do que 16 milhões num jogador de 29 anos. E com isso, parece que a primeira opção agora é o Kaique, jogador do Juventude, né? Que anteriormente era o plano B, era a segunda opção. Eu conversei ontem, né? Eu e a nossa equipe aqui do canal, o Lineker e o Edu, a gente conversou com o empresário do Kaique para buscar informações, para saber se o Vasco já tinha formalizado uma proposta. E o empresário do jogador falou pra gente o seguinte, ó, não, o Vasco não fez uma proposta oficial, porém, o Vasco pediu pra gente, né, pediu pro jogador e pro empresário dele para passarem pro Vasco aí o que o empresário e o atleta esperam do Vasco, por exemplo, tempo de contrato, termos salariais, luvas, né, esse tipo de situação. O empresário do Kaique passou todas essas informações para o Vasco SAF, porém ainda não houve um retorno, né? O Vasco ainda não voltou de forma oficial aí, formalizando uma proposta. O fato é, o Kaique, nesse domingo, ele vai a campo. Ele joga, né, a final do Campeonato Gaúcho pelo Juventude contra o Grêmio. E a tendência é que o Juventude não vá negociar o jogador antes do final de semana, né? Talvez na semana que vem, já após o término do Campeonato Gaúcho, a negociação possa ser concretizada, caso aí os valores oferecidos pelo Vasco, caso o Vasco venha oferecer, agradem ao Juventude e também agradem ao jogador. Falar agora de Martinez, pois é o jogador lá do América Mineiro, né? Um jogador que ano passado foi o grande destaque do América no Campeonato Brasileiro, liderando ali a grande maioria dos quesitos ali, roubada de bola, desarme, chegada na área, cruzamentos. E a situação é a seguinte, dois clubes têm interesse no Martinez, Vasco e Fortaleza. Informação trazida ontem pelo Vene Casagrande é que Fortaleza teria formalizado uma proposta de empréstimo até o final do ano do Martinez com opção de compra. Porém, logo depois que essa informação foi veiculada pelo Vene Casagrande, o América Mineiro, né, a própria diretoria do América Mineiro, SAF, fez uma nota oficial. Eu vou ler para vocês aqui na íntegra o que o América Mineiro soltou aí para poder desmitificar, né, para poder desmentir todas as informações. O América Mineiro soltou o seguinte: em virtude do excesso de especulações envolvendo o nome do atleta Emanuel Martinez, o América Mineiro não irá mais comentar sobre o caso. O jogador tem contrato e segue treinando normalmente. Caso haja uma proposta oficial que o América SAF entenda ser interessante para o clube e o jogador e para sua carreira, a transferência será concretizada e posteriormente informada. Ou seja, o América quis botar panos quentes. E eu vou falar para vocês o motivo. Porque o América chega hoje ao Rio de Janeiro, ou chega amanhã ao Rio de Janeiro, para poder fazer esse amistoso com o Vasco. E pelo que eu fiquei sabendo, já existe um acordo verbal entre o Vasco e o jogador, faltando apenas um acordo com o América Mineiro para concretizar essa negociação. E muito provavelmente o Martinez aí, né, o Emanuel Martinez, deve ser o primeiro reforço do Vasco nessa janela do mês de abril. É óbvio que só dá para poder comemorar, só dá para poder anunciar depois que o contrato for assinado, mas as fontes aí que trazem essa notícia pra gente garantem que o acordo está muito próximo aí entre o Vasco e o clube de Minas Gerais. E aí agora a gente chega na posição que hoje virou uma grande carência, com a lesão do Dimitri Payet, que é um novo meia atacante, um novo camisa 10. Nomes como
Carlos Depena, do Internacional, tá treinando em separado, é um jogador que o Vasco tem interesse, porém, o salário do Depena é um salário de R$700 mil. Isso assusta o Vasco, porque inicialmente o Vasco queria um reserva para o Payet. Com essa necessidade agora de chegar um jogador para ser titular, pode ser que o Vasco reconsidere a contratação do uruguaio Carlos Depena. Mas hoje não é a prioridade, pelo menos não ainda. Outros jogadores que interessam: Bill, jogador do Nova Iguaçu, que nesse domingo joga a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que na minha opinião é um bom jogador, mas seria uma grande aposta. A grande verdade é essa, né? O Bill nunca teve destaque, vestindo a camisa principalmente de um gigante como o Vasco, a pressão que um clube como o Vasco tem. Então, para mim, o Bill poderia chegar, acho que seria uma boa aposta, mas não como uma solução para o Vasco. E o outro nome, um velho conhecido, que novamente vai encarar o Vasco nesse sábado, que é Martim Benítez, jogador experiente, jogador cascudo, jogador que poderia suprir essa ausência do Dimitri Payet por alguns jogos e depois ir para o banco de reservas. E a questão salarial do Benítez não seria um problema, porque o salário do Benítez está longe de ser R$700 mil, como é o do Carlos Depena. O salário do Benítez gira em torno ali de 150, 120 mil reais por mês e provavelmente ele será observado nesse sábado, caso agrade a comissão técnica, caso agrade o Ramon Dias. Pode surgir aí uma negociação para a vinda do Benítez por empréstimo até o final do ano, com a opção de compra, caso ele venha atingir algumas metas. Então essas são as situações de mercado atualmente. Provavelmente ainda hoje a gente deve ter um desenrolar ainda maior sobre essa situação do Martinez e provavelmente a gente deve também ter um desfecho sobre a situação do Marlon Freitas, se o Vasco vai desistir da negociação ou se vai oferecer os valores aí pedidos pelo Botafogo pela negociação. Galera, antes de terminar o vídeo, vou deixar um recado aqui da 1xBet. Muita gente me perguntando: pô, Mário, quero me cadastrar, quero ganhar os R$100, como é que eu faço? A 1xBet está dando R$100 de bônus para quem ainda não é cadastrado por lá. Então você que quer ganhar esses R$100 para fazer uma aposta, para fazer uma fezinha em qualquer jogo, quer apostar na vitória do Nova Iguaçu esse final de semana, quer apostar, sei lá, no jogo do Santos contra o Palmeiras, vai lá na 1xBet, no primeiro comentário fixado, clica no link deles e tem um detalhe: para você ganhar os R$100 é muito fácil, tem que se cadastrar e aí, assim que você se cadastra, você tem que fazer um depósito de pelo menos R$10 com o código Mário Vasco, para você garantir a sua bonificação. E além dos 100, você vai ganhar os 10 que você depositou e ainda ganha mais 100% em cima do valor do seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$100, você vai ganhar 100 de bônus, os R$100 que você depositou e mais 100 aí de 100% de bônus. Ou seja, você vai botar 100 e vai levar 300 na sua conta. Beleza? Então corre lá, primeiro comentário fixado. Tira proveito dessa parceria para quem quiser aí fazer aquela fezinha esperta em qualquer partida, estreia do Vasco no Brasileiro, pode ser uma boa opção também. Beleza? Então é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima, porque aqui, ó, aqui é Vasco. Valeu!